Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Mais uma noite, vamos conversar sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E vamos começar lendo uma mensagem que está no livro do Eclesiástico, no Antigo Testamento. Um livro que foi escrito mais ou menos uns 300 anos antes de Cristo. E a mensagem que está lá é a seguinte: para tudo há um tempo. Para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de ajudá-las. Tempo de abraçar e tempo de se apartar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calor, de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Esses são os versículos de 1 a 8. E é interessante que uma passagem que foi escrita, segundo os historiadores, os estudiosos, 300 anos antes de Cristo, e aí nós colocamos 2033 anos aproximadamente, ou mais, da passagem de Jesus por aqui, essa reflexão sobre o tempo ela é muito atual. Tem uma frase nela que ela vivencia muito esse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Em outras traduções bíblicas vai ter tempo de não abraçar. Mas é um tempo também de reflexão. Esse momento que nós estamos vivenciando, essa pandemia, ela é um momento ímpar em nossas encarnações. E aí você pode dizer, mas Cristiano, o que você quer falar com isso? Um momento ímpar, um momento importante? E aí Kardec, ele faz, no Livro dos Espíritos, um questionamento sobre os flagelos destruidores. E nessa questão ele pergunta assim, para que há esses flagelos? Qual a utilidade? Os nossos irmãos espirituais, eles vão ser muito sinceros, eles vão dizer assim, que a utilidade dos flagelos em si é para fazer a humanidade avançar. E aí nós vamos tentar entender como é que se pode avançar dessa forma. Por que se avançaria desse modo? Né? O que é que a espiritualidade quer nos dizer? Que é para fazer progredir mais depressa. A frase correta seria essa. Nós vamos encontrar isso no Livro dos Espíritos, nas questões 737 até a 741, Kardec vai fazer esses questionamentos. Mas aí que você para observar, a espiritualidade diz, fazer progredir mais depressa. Nós sabemos que estamos num planeta de provas e expiações. Então, se nós temos prova, nós vamos buscar um exemplo didático, vamos buscar na escola. Na escola nós vamos sempre estudando, os professores vão fazendo atividades, nós vamos respondendo ao longo do tempo, mas sempre há uma prova que vai avaliar nossas aptidões. Ao longo do tempo, os professores vão analisando o nosso comportamento, como é que nós interagimos, mas sempre há uma prova, seja ela avaliativa com questões, seja uma prova de forma como nós nos relacionamos, mas sempre há uma avaliação. A mesma forma quando nós saímos do ensino médio e vamos nos preparar para o Enem. Então nós também temos uma avaliação para ser feita. E essa avaliação ela vai nos mostrar se nós conseguimos, em tese, o aprendizado necessário para essa nova etapa. Pois bem, se estamos no mundo de provas e expiações, a pandemia é uma prova. E nós podemos dizer, uma prova muito dura, mas uma prova necessária para fazer com que nós reflitamos que necessitamos avançar. Na passagem que nós lemos agora há pouco do Eclesiástico, fala-se sobre o tempo.
E a pandemia, ela veio nos trazer uma mudança do conceito de tempo. Inicialmente, antes, vamos falar assim, em 2019, que parece tão longe agora, desse período que nós estamos quarentenados, mas em 2019 muitos de nós reclamávamos que não tínhamos tempo, que a vida era muito corrida. E nessa questão de nós não termos tempo, muitas vezes nós não tínhamos tempo para a família, não tínhamos tempo especialmente para Deus, porque nós tínhamos a mania de relegar Deus ao último da fila na questão do tempo. E nós não tínhamos também tempo de parar para analisarmos a nossa situação enquanto espíritos. Então, veja essa questão. Vem um flagelo, uma pandemia, que ela começa a fazer com que o homem repense as suas questões de tempo, suas questões de família, suas questões de amor ao próximo. Começa-se a visualizar também atitudes mais solidárias. A pandemia desperta em nós, por muitas vezes, o melhor. Então, nos faz buscar como podemos auxiliar o próximo, como podemos auxiliar o idoso, aquele que está mais vulnerável à pandemia, como podemos auxiliar os nossos irmãos mais carentes. Porque quer queira, quer não, a situação da quarentena, do isolamento, ela ainda é muito cômoda para aqueles que têm uma situação financeira mais fácil de ficar em casa. Mas há muitos irmãos que não têm, e cabe a nós que temos auxiliá-los. E aí entra esse momento de aprendizado. O que é que nós temos aprendido, indo aos nossos templos religiosos de qualquer denominação, sobre como Jesus agiria? Porque hoje, aqueles que estão isolados, quarentenados, afastados pela sociedade, são também, nós podemos comparar eles aos antigos leprosos, que estavam separados também pela sociedade. E nem mesmo a lepra foi capaz de fazer com que Jesus não curasse, não pregasse, não falasse àqueles espíritos que estavam passando por essa provação. Então, a pergunta que vai nos levar a refletir à noite é: o que é que nós estamos fazendo com esse tempo? Se o tempo agora não é de abraçar, mas é o tempo de eu rever as minhas relações comigo e com o outro. Muitas famílias estavam se esfacelando por uma ausência de tempo conjunto. E outras famílias hoje estão vivendo um processo de reconstrução. Se foi tempo de destruir, agora é tempo de reconstruir. Nós já vimos alguns estudos na internet falando sobre alguns casais, aumento de divórcio, aumento de separação, problemas de relacionamento, mas a pergunta é: será que agora que estamos tendo tempo, não é o momento de nós reavaliarmos a nossa relação, de darmos mais atenção ao nosso companheiro, à nossa companheira, prestar atenção ao nosso filho? Porque nós estávamos tão envoltos numa realidade de que o tempo vale muito dinheiro e que eu preciso utilizar todo esse tempo para conseguir o iPhone que meu filho quer, não é que ele precisa, que ele quer, que eu consiga colocar a minha filha no balé, que às vezes não é o sonho da minha filha, mas é o meu sonho, de botar o meu filho no karatê, que não é o sonho dele, mas é o meu sonho, de colocar o meu filho para o curso de medicina particular, porque é o meu sonho, mesmo sem eu poder. E muitas vezes nessa relação toda, eu esqueço que ele precisa de um pai e de uma mãe mais presente. Eu esqueço que ele precisa de um pai e de uma mãe que possa conversar com ele. Porque muitas vezes nós estamos correndo tanto, buscando trabalhar 3 horários, numa corrida às vezes com plantões, um atrás do outro, que nós não temos tempo para vivenciar com os nossos filhos. E agora, quando chega esse momento de pandemia, muitas vezes nós nos chocamos quando podemos ficar em casa e temos um adolescente ou uma criança para cuidarmos. Porque a secretária muitas vezes não pôde vir, pode estar afastada com sintoma de Covid, ou porque você achou mais prático que ela não viesse, por questões de segurança sanitárias. Então você começa a ver que você muitas vezes desconhece o seu filho, desconhece a personalidade forte dele, desconhece da criança a hiperatividade dela.
você se cansa. Você às vezes está tão acostumado a viver, você e seu esposo, em locais diferentes, que não conseguem vivenciar um home office juntos. E começam a discutir por besteira. É tempo de reconstruir. Reconstruir a relação. Buscar se apaixonar novamente. É tempo de refazer a família. Se em algum momento nós tínhamos o tempo, olha só que interessante, nós tínhamos tempo de visitar os nossos parentes, os nossos tios avós, os nossos avós, e hoje nós reclamamos que não podemos visitá-los. Mas quando nós tínhamos a permissão da visita, nós não visitávamos porque alegávamos que não tinha tempo. Ou, essa é a desculpa que nós damos, porque a realidade é, nós não íamos visitar porque não colocávamos aquela relação como uma prioridade. Então, nesse momento, esse flagelo, ele está fazendo com que nós reflitamos sobre isso. E outro reflexo dessa questão do tempo é porque nós também estamos passando mais tempo com nós mesmos. E isso às vezes causa grandes quadros de ansiedade. Porque quem é ansioso, como eu, que sou ansioso, de carteirinha, nós vivemos muito o amanhã. Nós estamos sempre preocupados com o amanhã. Mas o amanhã é a consequência do que fazemos hoje. Então nós perdemos muito tempo nos preocupando com o que vai acontecer amanhã e não estamos trabalhando no hoje para construir o amanhã. Então, nesse momento em que você está quarentenado, você começa a ter momentos a sós consigo mesmo. E aí você começa a fazer algumas reflexões. Por exemplo, você começa a avaliar como é a sua relação com seus entes queridos. Se a sua relação é essa que eu falei agora há pouco, você tem aquela tia-avó, você tem a sua tia, e você arranja N desculpas para não visitar. Às vezes você participa da campanha do quilo, se engaja, auxilia a todos que estão fora, mas não auxilia aquele mais próximo da sua família, porque você tem às vezes alguma rusga que você não conseguiu perdoar, ou porque você simplesmente considera aquele parente invisível. Hoje você começa a refletir e pensar que aquele parente, aquele irmão é essencial para a sua evolução também. Que o seu comportamento estava errado. Então é tempo de reconciliar. Ah, Cristiano, mas eu não posso ir na casa do meu tio, da minha tia, do meu avô, da minha avó, do meu irmão? Sim, mas para isso Deus permite ao homem ter a inteligência de trabalhar os meios de comunicação. Então hoje, como eu estou falando para vocês, e vocês estão me vendo, nós temos as questões do WhatsApp, nós podemos fazer ligações. Nós podemos interagir com nossos parentes, que mesmo à distância, mas nós temos a capacidade de vê-los, e isso reduz a distância. Então, nós já podemos começar a trabalhar esse momento de reconciliação. Ah, Cristiano, mas eu não sei pedir desculpa, eu não sei perdoar. Começa ligando e falando bom dia. Procura saber como o outro está, se ele está bem, se está precisando de alguma coisa. E isso não se restringe só aos nossos parentes, isso também aos nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de centro, os nossos colegas de estudo. Quantos ali não estão passando por momentos de angústia, de ansiedade, de medo? Sim, de medo. Porque para nós, ainda estamos muito apegados à matéria, e aí nós tememos demais a chegada da irmã morte e o nosso retorno à prática espiritual. Então aquilo às vezes vai nos causando medo, o medo que o parente nosso próximo vai embora, ou o medo de ficar hospitalizado, sofrendo, medo de perder o emprego, medo de passar necessidades. E aí cabe a nós, nesse momento, dividirmos com ele o nosso sentimento de solidariedade, de dizer ao outro que pode contar conosco, seja com palavras, seja com ações.
Nenhum de nós é pobre demais que não tem amor para dar. O amor é o tesouro que se multiplica. Quanto mais você doa, mais amor você produz. Mais amor você tem para dar. Vejo Cristo, um Espírito extremamente amoroso, que amava a todos os irmãos sem distinção. Às vezes a gente tem a impressão que Jesus não amava os fariseus, os doutores da lei. Não, Jesus os amava também e entendia que eles eram espíritos que estavam necessitando aprender e que muitas vezes aprenderiam pela dor, porque levavam algumas ovelhas para caminhos errados. Mas Jesus também via que um dia eles seriam espíritos puros, que um dia eles também vão chegar lá, como eu e você um dia chegaremos. É a fatalidade. De todas as coisas que foram criadas, a única que nós não podemos fugir é a fatalidade de um dia nos tornarmos espíritos puros. Essa é uma fatalidade que nós não podemos mudar. Nós podemos até atrasar a marcha, a chegada, mas nós chegaremos. E quando nós trazemos para um plano mais próximo, nós vamos ver irmãos que se doaram por amor, irmã Dulce, Chico e tantos outros irmãos anônimos, que quanto mais doam amor, através da palavra, através do gesto, através do ouvido. Quantas vezes o nosso irmão quer apenas ser ouvido? Então esse também é tempo de ouvir. É tempo de ouvir o que é que o outro tem a me dizer, de poder dividir os sentimentos com ele, dividir as angústias, explicar a ele que isso também vai passar, que essa pandemia, que essa situação quarentenada vai passar, que alguns irmãos realmente retornarão para a parte espiritual. Nós podemos ser um deles, mas que não é o fim. E aqui eu não estou dizendo que nós não devemos nos cuidar, pelo contrário, devemos sim nos cuidar, porque a doutrina espírita, ela está ali junto com a ciência. E se a ciência diz que nós temos que nos cuidar, que nós temos que usar máscara, álcool gel, ter isolamento, nós devemos seguir este caminho para proteger este corpo, que, como nós dissemos na preparação de ambiente, ele é instrumento para que a espiritualidade possa usar para tocar a canção universal do amor. Então nós precisamos desse instrumento, Elias. Nós precisamos cuidar dele, porque quando nós nos descuidamos do corpo, nós vamos estar praticando o que está escrito lá no livro Nosso Lar, da experiência de André Luiz, o suicídio consciente, né? Quando você não cuida do corpo, como nós já falamos em outras palestras, quando você é uma pessoa hipertensa e que faz questão de comer sal, é uma pessoa diabética, faz questão de comer açúcar, né? É uma pessoa que tem problemas no fígado e continua tomando bebidas alcoólicas. Então assim, você está fazendo o seu corpo sofrer, está diminuindo a vitalidade dele e está fazendo um suicídio indireto, inconsciente. Então, quando nós deixamos de utilizar as práticas sanitárias de vigilância, nesse tempo, né, e aqui vem a palavra tempo de novo, que são necessárias, nós também estamos praticando isso. E estamos esquecendo que este corpo físico, que um dia retornará ao pó, não há dúvida disso, mas ele é o instrumento que o nosso espírito necessita para marchar nessa encarnação, para aprender. É com este corpo físico, com estas mãos, com esta voz, com os nossos olhos, que nós vamos poder auxiliar o nosso irmão. É que nós vamos poder estender a mão, falar. É tempo de falar. É tempo de falar exaltando as qualidades do outro, como sempre deveria ter sido. É tempo de vivenciar a indulgência, tão proclamada e realizada por Jesus, onde nós não acusamos, mas pelo contrário, buscamos ver que o outro está necessitando aprender para não errar novamente. Lembremos que quando Jesus encontra a irmã que estava para ser apedrejada, depois daquela cena em que ele faz com que os seus algozes reflitam,
Porque é uma questão muito interessante. Jesus faz com que toda uma multidão que estava ali para apedrejar uma pessoa, eles já estavam com essa intenção, eles estavam contra o Evangelho, eles estavam com as pedras na mão, e eles somente com algumas palavras despertam um gatilho de reflexão nesses espíritos. Ele vai dizer assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí o que é que ele faz? Ele faz com que dispare na mente de cada espírito daquele o seguinte pensamento: eu também erro. Então é tempo de se reavaliar. O que é que nós estamos fazendo de errado? Quem estamos julgando? Já foi dito: não julgueis para não ser julgados. Por que insistimos em julgar? Porque acreditamos que nós somos melhores do que os outros, e por ser melhor podemos julgar. Mas se Jesus, modelo e guia da humanidade, o governador desse planeta, o espírito mais puro que aqui já esteve, disse àquela irmã: eu também não te julgo, porque eu acho que posso julgar alguém? Porque eu posso me sentar na cadeira de juiz e julgar o outro? É tempo de indulgência. Indulgência é você ver o erro do outro, avaliar, não julgar. Tentar entender por que aquele irmão erra e auxiliá-lo. Como Jesus vai auxiliar aquela irmã e vai dizer: não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Esse é o tempo da fala. É o tempo de esclarecer. É o tempo de amar. É o tempo de nós revermos família, revermos nossos comportamentos no nosso trabalho, rever os nossos comportamentos pessoais. É tempo de rever os nossos relacionamentos conosco, com os outros. Há algo muito interessante que a gente vê nas redes sociais, que é uma preocupação muito grande de várias pessoas, em que acabe a quarentena para que voltem-se para as academias, para que volte-se aos passeios. Muitas vezes você, e aqui não estou indo contra questões de saúde, por favor, nós temos sim, se possível, nos exercitar para manter o corpo físico o mais equilibrado possível. Mas o que nós vemos muitas vezes é uma busca, uma fuga, porque eu preciso fugir, eu preciso sair. É como se nós não conseguíssemos viver com nós mesmos. E aí eu preciso descarregar toda a minha energia na academia para ficar com o corpo bem dentro dos padrões de uma beleza forjada pela mídia. E essa beleza, esse padrão vai me tornar uma pessoa feliz. E aí é interessante nós refletirmos uma passagem de Jesus, que ele vai dizer assim: onde é que está o teu tesouro? Onde é que você está colocando o seu tesouro? E essa passagem é muito interessante, porque Jesus vai dizer da seguinte forma: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não as consomem nem as traças e nem a ferrugem, e onde os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. E aí eu já passo para pensar com vocês: já imaginou se nós estamos colocando o nosso tesouro, a nossa felicidade, em tudo que passa? A minha felicidade está em ter um corpo bonito e não ter um corpo saudável? A minha felicidade está em ter e não em ser? E aí é interessante porque quando nós partimos do plano físico e retornamos ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada, nós não levamos nada do ter, nem das aparências. Nós levamos aquilo que somos. Então é tempo de se reconhecer. É tempo de se redescobrir. É tempo de conversar com você mesmo. Nós estamos num momento em que por diversas vezes estamos atravessando um deserto.
Mas esse deserto é necessário para podermos entender realmente o que importa. Porque por um bom tempo nós estamos vivenciando coisas que não são tão importantes. Nós estamos colocando a importância de nossas vidas em coisas efêmeras. Em ter uma casa maior, em ter um carro melhor, em ter um celular de ponta, em ter uma câmera de vídeo de ponta, em poder ostentar numa festa. As comodidades que nós conseguimos com o trabalho justo e honesto são bens que nos são concedidos e são bens agradáveis, necessários. Não são bens aqui que nós vamos amaldiçoá-los de modo algum. Você conseguir, com a bênção do seu trabalho, a melhor comodidade, ótimo, isso é importante. Né? É lei de conservação. A questão é que quando você vivencia uma vida toda para esses bens temporários, onde você só encontra felicidade, e uma felicidade efêmera quando você tem, quando você adquire. E é tão fácil a gente refletir sobre isso, porque observe, quando você comprou aquele celular top, que você pagou em 12 vezes, sem juros, com um cartão, né? E que você começou a usar o celular, nos primeiros dias era uma euforia. Não, porque a câmera faz assim, faz assado, eu faço dessa forma, eu prendo a imagem. Mas quando passou essa euforia? Porque as coisas que realmente nos fazem felizes, elas permanecem. Não é uma felicidade efêmera, que ela vai passando à medida que eu estou pagando as parcelas. É uma felicidade duradoura. É a felicidade de quando eu faço algo bom para mim e pelo outro. É isso que nos transforma. É aí onde nós temos que começar a colocar os nossos tesouros. Se nós ainda não estamos colocando, devemos rever, devemos analisar neste momento, porque é tempo de reflexão. Também diz que é tempo de calar e tempo mais de ouvir. Muitas vezes nós estamos falando tanto, colocando a nossa opinião à torta e à direita, acima do outro, e não somos capazes de ouvir o que nos chega. E quando nós falamos mais do que ouvimos, por vezes nós cometemos um erro, porque achamos que temos sempre a razão e não estamos dispostos a ouvir, muitas vezes, um pensamento que é divergente do nosso, mas que pode ser realmente um pensamento correto. Então também é tempo de ouvir. Ouvir o que o outro nos diz, ouvir o que o outro necessita, ouvir o desabafo do outro, ouvir o que é que o outro tem a nos ensinar e com ele aprender. Então é tempo de revermos os conceitos. É tempo de realmente verificarmos o que é que vai nos trazer felicidade. É o tempo de a gente interiorizar. E aí muitas vezes nesse momento nós ficamos perguntando, mas Cristiano, eu ainda estou me sentindo um pouco perdido, eu estou ansioso, porque eu ainda não tive nenhuma epifania, eu ainda não entendi por que está acontecendo essa pandemia, eu ainda não me conformo. E aí vem aquela questão, tudo tem seu tempo. Nós não podemos também, como eu já falei aqui no início, ficar ansiosos pelo dia de amanhã. Ficar ansiosos porque parece que eu ainda não aprendi nada. O mais interessante é que quando nós tomamos conhecimento, consciência, de que não aprendemos algo, ou que algo está nos faltando, nós já estamos aprendendo algo. Quando tomamos conhecimento dos nossos erros, nós já estamos aprendendo. Porque o que é interessante é, quando você entende que a atitude que você fez foi errada, você já está aprendendo. O problema é quando você faz aquela atitude errada e sua consciência não diz nada. Então aí naquele momento você vê que ainda não aprendeu. Mas no momento em que você erra e a sua consciência, naquele mesmo momento dá o toque, Cristiano, você errou. Você julgou o seu irmão.
Você não foi caridoso. Você incitou discórdia. Você foi fofoqueiro. Então, na hora que a sua consciência diz isso, você começa a entender: peraí, tem algo errado. Então, se nós ainda não tivemos essa epifania, esse momento, vamos aproveitar esse tempo, vamos nos resguardar um pouco, vamos tentar conversar um pouco com nós mesmos. E nós vamos aproveitar esse tempo para tirar um tempo que nós não estávamos dedicando ele ao tempo de ter a espiritualidade conosco. Um tempo em que nós, como espíritos encarnados, podemos nos relacionar mais com a espiritualidade amiga. Vamos aproveitar esse momento para tirarmos horas do nosso dia, ou minutos dos nossos dias, para conversar com Deus, para lermos leituras edificantes. E aqui eu quero abrir um parêntese. Evitemos passar o dia todo assistindo os noticiários. Vamos fazer o seguinte: nós vamos botar como uma prática. Eu assisto ou o noticiário da noite ou da manhã, porque eu preciso me informar, ou eu dou uma olhada no site de manhã ou à tarde. E vamos aproveitar esse tempo que nos sobra e nós vamos fazer o seguinte: vamos começar uma leitura edificante. Vamos ler um livro espírita. Nós temos tanta leitura espírita. Vamos começar a ler a codificação, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho. Façamos o Evangelho diariamente. Né? Nós estamos chegando a uma conclusão, mais do que nunca, o Evangelho não deve ser semanal, mas diário. Porque se nós nos alimentamos, no mínimo, 3 vezes ao dia, para sustentar o corpo físico, e alguns como eu, que vocês vão ver pela internet, que são gordinhos, comem mais de 3 vezes ao dia, então, por que eu não me alimento espiritualmente todos os dias? Por que eu não paro para ter um tempo de conversar com Deus? Jesus já havia dito: quando quiseres conversar com Deus, vá para o teu quarto, né? Tranca, quer dizer, vai para o teu interior, só você e Ele. Não precisa de intermediários. É só você e a espiritualidade conversando, ouvindo o que ela tem a lhe dizer. Ah, Cristiano, mas eu não sou um médio audiente. Mas você vai ouvir. A sua consciência vai conversar com você. Você vai ouvindo. Você vai lendo, vai entendendo que aquelas palavras que estão no Evangelho são para você, são para mim. É um alimento que o nosso espírito necessita. Há uma passagem no Salmo que é muito bela, que diz assim: como a corça procura pelas águas, nós temos sede de Ti, Senhor. E nós estamos vivendo um tempo de sede. Por mais que tenha crescido os movimentos espiritualistas em todo o segmento com a internet, nós ainda estamos sedentos de Jesus. Estamos sedentos dessa água viva. Mas o problema é que nós estamos sedentos porque não queremos colocar a vasilha no poço e tirar. Vamos lembrar daquela passagem de Jesus com a mulher samaritana? Ele pede água a ela, né? Então ele pede que ela faça um movimento e ele diz: se eu lhe der da minha água, você jamais terá sede. Mas não é uma sede física. Não é que aquela mulher nunca mais sentiria sede física, mas a sede espiritual. Então está nos faltando nesse momento, né? É tempo de sede. Então está na hora da gente fazer um movimento para beber desta água, beber do Evangelho de Jesus, né? Porque Jesus já nos disse: eu vim para que vós tenham vida, e vida em plenitude, vida em abundância. Gente, nós somos espíritos imortais. Nós não, olha, entenda, vamos tentar. É porque assim, tanto para mim quanto para você que está aí do outro lado, às vezes a gente fica com o seguinte pensamento: nós somos corpos que temos um espírito. Mas a realidade não é essa. Nós somos espíritos que estão vivenciando em um corpo físico uma experiência reencarnatória.
Enquanto a gente não fazer essa mudança de pensamento, a gente sofre mais. Porque a gente faz planos dentro de uma reencarnação limitada. Por mais que o seu planejamento reencarnatório diga que você vai viver 70, 80, 90, é pouco tempo para nós evoluirmos, para nós aprendermos. É por isso que a gente tem a bênção da reencarnação, para a gente ir aprendendo, ir nos trabalhando. Então essa oportunidade é tempo de trabalho. É tempo de nós nos trabalharmos. É tempo de nós buscarmos conhecer essa doutrina tão maravilhosa, que vem nos falar que o túmulo não é o fim, é apenas uma passagem, um retorno. É como se você estivesse chegando na rodoviária, no aeroporto, e estivesse pegando um voo de volta para casa, de volta para sua cidade natal. E lá há irmãos e irmãs me esperando. Então nós temos essa bênção que Jesus nos legou. E é interessante porque você pode se questionar, mas por que Jesus não falou tão abertamente para nós sobre esse mundo espiritual? Por que ele falou por parábolas? Porque não era tempo. Porque nós ainda estávamos engatinhando os conhecimentos. Então, se Jesus nos revelasse tudo aquilo naquele momento, nós não iríamos entender. E aí Jesus ele vai nos dizer mais adiante, lá está no Evangelho de João, que vai nos mandar um Consolador. Ele vai dizer que vai nos mandar um Consolador para que nós possamos entender tudo aquilo que não podemos compreender agora. Ele vai dizer assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, ou Consolador, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o reconhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Então, nós vamos encontrar esse Consolador chegando com a doutrina espírita. É a doutrina espírita. Né? Então, da passagem do Cristo até a doutrina espírita, foi necessário, até a chegada do Consolador com a doutrina espírita, foi necessário tempo, para que nós, enquanto espíritos, fôssemos amadurecendo, aprendendo, para podermos começar a entender as verdades espirituais. E quando o Consolador nos chega, que nós começamos a analisar os seus ensinamentos, é como se nós pegássemos uma chave e abríssemos a porta. Ou como se nós pegássemos um código que nos ajuda a decifrar as Escrituras. Porque muito daquilo que Jesus nos falou por parábolas, hoje é muito claro com a doutrina espírita. Por quê? Porque ela é consoladora, ela veio consolar, ela veio esclarecer a nós. Mas ela só pôde fazer isso no tempo correto, no seu tempo, no tempo de Deus. Então nós vivemos nesse momento muito preocupados com essa questão do tempo. E a espiritualidade divina, que tem leis que nós não conhecemos, nós ainda não compreendemos. E aqui a gente vai fazer uma reflexão da seguinte forma: quando Kardec começa a questionar os espíritos sobre os flagelos destruidores, ele faz um comentário. Primeiro ele vai perguntar a questão de por que esses flagelos, né? Como nós já falamos lá na questão 737. E a espiritualidade vai falar essa primeira frase: para fazer com que a humanidade progrida mais depressa. Mas aí Kardec vai perguntar mais adiante: mas esses flagelos fazem com que bons e maus vão embora? Porque é interessante que nós fazemos uma acepção. Nós ainda temos dentro de nós um complexo de juiz. A gente gosta de julgar. Então, por exemplo, agora nós estamos vendo vários irmãos e irmãs nossas sendo vitimados de Covid e retornando para o plano espiritual.
E aí, às vezes, a gente faz esse belíssimo comentário: mas fulano de tal, que é tão ruim, poderia ter ido embora. E foi fulaninho ali, que é uma pessoa tão boa, né? Então Kardec faz esse questionamento, mas, né, pergunta aos espíritos: olha, mas pessoas de boa índole vão... E aí os espíritos vão dizer, né, vão explicar que é tudo uma questão de trabalho. É tudo uma questão que esses espíritos que retornam, eles estão tendo provações, eles pediram essas provações, pediram para retornar desse modo, né? E ele vai explicando. E aí nós caímos naquela questão que eu gosto muito de esclarecer, porque ela me faz refletir bastante. Eu acho que vai ajudar também vocês, assim como me ajuda. Para Deus não há filho mau. A gente tem que colocar na cabeça: para Deus não há filho mau. Assim como Jesus explicou que não há a ovelha perdida que ele, como pastor, não vá buscar, para Deus não existe filho mau. Jesus já havia nos dito: você sendo mau, olha só como ele disse, se você que é mauzinho, você que não é uma pessoa lá muito legal, se o seu filho pede um pão, você dá uma pedra para ele comer? Aí todo mundo fica olhando para Jesus enquanto ele está explicando, né? Aí Jesus diz: e se ele pedir um peixe, você vai dar uma cobra, uma serpente? Aí Jesus faz esse comentário e diz assim: olha, se vocês que são maus, Jesus, quando ele utiliza esse termo, são maus aquelas pessoas que não praticam o bem, ou aquelas pessoas ignorantes, são capazes de dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu. Se ele faz chover sobre os bons e sobre os maus. Então, para Deus não há mal. Nós é que fazemos esse julgamento. Nós não sabemos as leis divinas, nós não conhecemos. Nós não sabemos a necessidade espiritual de cada irmão, de desencarnar pelo Covid ou não, de desencarnar por um câncer ou não, de desencarnar por uma morte natural ou não. E vem a grande pergunta: o que nos interessa enquanto espíritos, senão o fato de nós orarmos por todos eles, como nós esperamos que um dia orem por nós? É isso que nós devemos nos preocupar. Não é de nos preocupar com que aquela pessoa que nós julgamos que tem uma má índole deveria ter ido, mas ali o Pedrinho da esquina não deveria, a Maria ali de seu Zé não deveria. Eu e você somos deuses neste ponto de dizer que vamos ou não, que fulano merece ou não merece ir, que fulano deve ou não deve morrer. Quem somos nós? É tempo de refletir. Porque se nós ainda temos esse pensamento, é porque ainda nós estamos muito imbuídos de sentimentos de orgulho, sentimentos de vaidade, de egoísmo. Estamos com um sentimento muito forte ainda de julgar o outro, de achar que o outro merece esse sofrimento ou não. Quem somos nós? Se todos nós somos criados simples e ignorantes, somos todos irmãos. É como eu sempre digo: aquele homem-bomba, aquele terrorista, o assassino, um assassino que esteja preso, né, o chefe do tráfico, são nossos irmãos. É algo inquestionável. São nossos irmãos nessa família espiritual. Agora, se ele está agindo certo ou não, é uma questão dele. Não cabe a nós julgarmos, cabe a nós não fazermos e orarmos por ele, que é o que nós realmente não fazemos. Nós esquecemos de orar por nós e pelos nossos irmãos. Nós ainda somos muito limitados de dizermos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão. Porque quando eu digo: mas fulano de tal morreu, era uma pessoa tão boa, e fulaninho passou não sei quantos dias na UTI, não é que o cara não morreu, aquela criatura, e aí geralmente a gente assume umas palavras de baixo calão, algumas coisas, né? E aí você vê, que pensamento é esse? Você poderia hoje dizer, vamos supor que você tem uma família com 12 irmãos, cada um com temperamento, e você tem a oportunidade de indicar um para morrer.
Você acha que seria fácil? Você acha que seria fácil você indicar um dos seus filhos para morrer de Covid? Simplesmente para morrer. Então os planos de Deus são muito maiores. Deus é todo bondade e justiça. Então não adianta nós querermos dar uma de justiceiros, de acharmos que o nosso ponto de vista entre quem deve sofrer ou não é válido. É tempo de ser humilde. É tempo de buscar a humildade. Jesus já nos falou tanto para sermos humildes. Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Mas nós ainda queremos esse mundo de oba-oba. É tempo de refletir. É tempo de refletir as nossas ações diárias, cotidianas. Como é que estão os nossos relacionamentos? Se eu estou aprendendo neste momento que estou mais próximo do meu marido, da minha esposa, que estamos trabalhando 24 horas no ar dentro de casa, porque algumas famílias conseguiram, marido e mulher, trabalhar isso se chama de home office. Se estamos conseguindo nos entender, e se não estamos nos entendendo, o que é que está nos fazendo não entender? Ou será que nós estamos esperando encontrar almas gêmeas que não há? É tempo de buscar se melhorar. Jesus vai nos falar de uma parábola do joio e do trigo. E é interessante essa parábola porque ele diz que o joio e o trigo crescem, né? E a gente já viu algumas explicações que são duas plantas que, quando são pequenas, elas são muito parecidas. E aí nós podemos fazer uma analogia seguinte: quando somos criados, todos nós, somos criados iguais. Mas ao longo dos tempos, ao longo das nossas encarnações, nós vamos fazendo escolhas. E essas escolhas podem nos tornar trigos ou podem nos tornar joios. E vai chegar o tempo de ceifar, o tempo de colher. E aí, na parábola, Jesus vai dizer que será colhido, jogado fora. Vamos entender que esse jogado fora não é que vai ser lançado fora, mas que vai passar por mais necessidades, mais provações, porque Jesus já havia nos dito que não perderia nenhuma das suas ovelhas, nenhuma. Ele vem nos falar. Ele diz: eu não perderei nenhuma das ovelhas que me deste. Então não há, quando ele fala isso, não há motivos para exclusão, mas há questões para nós pensarmos, nós refletirmos. Nós sabemos que a Terra está passando por um momento evolutivo, espiritual. Estamos saindo de um plano de provas e expiações e estamos indo para um plano de transição, mudança, onde nós vamos, os trigos, vamos colocar assim, aqueles que buscaram se melhorar, vão assumir seu papel neste novo plano. Aqueles que ainda se mantiveram como joio, eles são convidados a irem para outros planos, para outras moradas. E às vezes eu até brinco: olha, você pode ir para uma morada assim, mais rústica, sem energia e tal, porque teríamos que ir para planos menos evoluídos. Então é um momento de nós refletirmos: nós queremos ser trigo ou queremos ser joio, continuar sendo joio? Porque o trigo ele tem uma utilidade, ele vai fazer pão, pão é alimento, né? O joio não tem utilidade, ele é lançado fora. Então vamos buscar: se eu sou trigo, eu tenho um cultivo, eu tenho uma forma de auxiliar, eu tenho uma função, né? Enquanto espírito. Então o que é que você quer ser nesse momento? O que é que eu quero ser? Eu quero ser o trigo, que pode se tornar alimento físico, quer dizer, que tem uma função. Ou eu quero ser joio? Quero continuar e ser lançado fora,
né? Às vezes a gente até, quem é do interior e a gente que é um pouquinho mais velho, a gente tem assim, fulano quer viver ao léu. O que seria viver ao léu? Assim, sem dar satisfação, sem seguir um regra. É isso que você quer? Porque se for isso que você quer, o que eu queira, nós vamos passar mais tempo demorando na marcha para chegar lá onde eu falei, como espírito puro. A gente vai passar mais tempo se batendo. É como aquele aluno que não estuda, aí ele repete de ano. E aí todo mundo vai passando dele, ele vai ficando. E aí fica estranho, porque o aluno que começa a repetir muito de ano, ele não tem paciência de rever as matérias, porque ele diz, eu já revi, eu já vi, mas não aprendeu. Então é o que vai acontecendo com a gente quando a gente vai assim, reencarnando nos mesmos erros. A gente vai errando, aí diz, eu já errei nisso, mas não aprendeu a lição. É tempo de aprender. E não nos falta exemplos. E aqui eu quero citar alguns exemplos da Bíblia, do Evangelho. Eu gostaria de lembrar o exemplo de Pedro. Pedro negou a Cristo. Ele negou que era um dos discípulos. Jesus havia dito na ceia que ele negaria. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E diante dessa negação, Pedro vivenciou a angústia de ter rejeitado o amor. Mas ele aprendeu. Ele levanta e vai em busca de Jesus. E é imbuído por Jesus a tomar conta das suas ovelhas. Jesus pergunta a ele, aquela frase emblemática, Pedro, tu me amas? Ele está perguntando hoje para mim, Cristiano, Paulo, Tom, Maria, Joana, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Se apacenta, se cuida, cuida de você, cuida da sua mãe, cuida do seu pai, cuida dos seus filhos, cuida da sua esposa, cuida do seu trabalho, cuida das pessoas que estão ao teu redor, cuida das ovelhas do apóstolo. É um convite que vem para nós também. Cristiano, mas eu como Pedro, eu neguei a Jesus no passado, eu esqueci dos ensinamentos de Jesus. Isso não impediu Pedro de lutar, de ficar à frente da casa do caminho e dar sua vida por Jesus. Cristiano, mas eu fui como Paulo. Eu esculhambava, eu escorraçava com os cristãos. Chegava alguém para falar de Jesus na minha porta, eu batia a porta na cara, eu não abria, eu xingava. Eu passava pelos cultos evangélicos e xingava os irmãos que estavam lá. Eu falava dos irmãos espíritas, eu falava dos irmãos católicos. Ok, você foi um perseguidor do Evangelho. Paulo também foi. Mas quando ele conheceu a verdade, ele se transformou e passou a ser um defensor, um propagador do Evangelho. Ao ponto de dizer que já não era mais ele quem vivia, mas o Cristo quem vivia nele. Onde ele vai dizer que a morte vista para ele é lucro. Então também é tempo. É tempo de, como Paulo, nós fazermos a nossa viagem no deserto, irmos à porta do nosso Damasco, da nossa Damasco, cairmos do cavalo, como Paulo cai, passarmos pelo momento da cegueira e agora recuperarmos, voltarmos para o deserto, nos aprimorando para vivenciar o Evangelho. Cristiano, mas a minha vida foi toda de curtição. Eu curti, eu aprontei, eu abortei, eu fui a favor do aborto da minha namorada, eu abortei. Ok, Jesus também abraçou em seu seio várias irmãs de vida duvidosa. Entre aquelas de vida duvidosa, nós lembramos sempre de Maria de Madalena, aquela que tinha vivenciado não a maternidade, mas que tinha vivenciado a luxúria do mundo. E quando ela encontra o amor verdadeiro do Cristo, ela se entrega totalmente a Ele. É uma entrega tão grande que nós vamos encontrar narrado em Lucas, que ela estava aos pés da cruz. Quando a maioria, aliás, todos os apóstolos, exceto João, haviam fugido. Pedro havia negado. E ela está lá,
junto com Maria. É a ela que Jesus vai anunciar que a morte não havia acabado com a força da boa nova, a força da ressurreição. Então, se nós praticamos isso, é um momento de transformação. Se você abortou, se você foi a favor do aborto, é um momento de rever os conceitos. É o momento de pedir perdão a esse irmão, a essa irmã que não teve a oportunidade de retornar a carne pelo teu ventre. Então, pedir perdão e de se trabalhar, de buscar trabalhar no bem, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando nós passamos a trabalhar no Evangelho de Jesus, vivenciando o amor ao próximo, trabalhando em prol de si e em prol do outro, fazendo bem como Jesus nos ensinou, esse amor cobre os nossos erros. Ele passa a ser o nosso advogado. A caridade nos defende ferozmente em qualquer lugar. Lembremos mais uma vez de André Luiz, que na sua passagem terrena como médico, ele atendia uma senhorinha, nem sempre de bom gosto, a maioria das vezes a contragosto, porque a secretária dele colocava ela na ficha para ele atender o esposo dessa senhora. E ela é uma daquelas que, tocada pela caridade dele, orava sempre por ele. E a oração dela era uma advogada forte naqueles momentos em que ele estava no umbral. Então é tempo de recomeçar, é tempo de amar, é tempo de viver. Eu vim e vos trago vida e plenitude, são as palavras de Jesus. E eu quero finalizar com vocês lembrando o seguinte: Jesus, ele nos disse, não nos deixou. Jesus, em momento algum, ele nos deixou cegos. Ele foi muito claro. E ele nos disse assim: no mundo havereis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Então, nesse momento, nesse tempo, nós estamos passando incertezas, de medo. Nos peguemos ao pastor. Busquemos o bom pastor. Busquemos esse Deus que nos ampara, esse Deus que é todo amor e misericórdia, que lança mensageiros sempre ao nosso redor. Conversemos com Deus, peçamos luz, peçamos a espiritualidade amiga que esteja conosco em todos os momentos. E tenho certeza, meus irmãos, jamais estaremos desamparados. Fiquemos com a paz do Mestre, com a certeza que Ele estará conosco sempre, até a consumação dos tempos. Que assim seja, e uma boa noite.